Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: nós estamos com um canal secundário de meditação cristã e confissões. Lá você pode entrar e ser edificado através dessas confissões e aprender a meditar juntamente conosco. Você pode ouvir os áudios onde quiser e quando quiser. Se você quiser entender melhor a respeito da meditação cristã, recomendo a você que leia o livro do Pastor Chris, O Poder da Sua Mente, ou ouça o audiolivro disponível aqui no YouTube, através do canal da Suso Produções. O link para o nosso canal secundário chamado Refrigério está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Capítulo 4. Aqueles que se opõem. Todo mundo já questionou a Deus uma vez ou outra. Algumas pessoas até ficam bravas com Deus, mas não há nada a ganhar ficando com raiva de Deus. A falta de conhecimento faz com que você aceite coisas que você pensou que Deus enviou, quando Deus não era o responsável de forma alguma. Foi o diabo quem as enviou. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem, pela vontade dele, estão presos. 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 24 a 26. Observe que Paulo diz: instruindo com mansidão os que se opõem ou os que resistem. Muitos cristãos hoje estão se opondo. Muitas pessoas estão certas em seus corações, mas erradas em suas cabeças. Falta-lhes o conhecimento de Deus. Elas foram ensinadas incorretamente e assumiram certas coisas. Algumas de suas ideias preconcebidas causarão tragédias. Elas se opõem. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Corpo de autoridade. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que amarrares na terra será amarrado nos céus, e tudo que soltares na terra será solto nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, versão King James. A Bíblia ampliada fala de maneira diferente. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que amarrares, isto é, declarar ser impróprio e ilegal, na terra, já deve estar ligado no céu, e tudo que soltares na terra, declarar lícito, deve ser o que já está desligado no céu. Versículo 19. Apenas pare e pergunte a si mesmo: o que está amarrado no céu? Doença, enfermidade, pobreza, tudo isso é mal. O próprio Jesus disse que você tem autoridade para tirar o mal da terra. Você não está amarrando o mal de toda a terra, mas você pode amarrá-lo a partir de onde está vivendo. No entanto, você não pode amarrá-lo se não souber que tem autoridade para isso. Nota do tradutor. É importante notar que a versão King James em inglês usa as palavras amarrar e soltar, enquanto as versões de Almeida em português usa as palavras ligar e desligar. Como crente, você precisa perceber que seu corpo te dá autoridade na terra. Um ser espiritual precisa ter um corpo para se manifestar na terra. É por isso que Satanás não tem autoridade legal aqui. Ele não tem um corpo físico. É por isso também que ele odeia o seu corpo e quer você doente, aleijado ou morto. Quando você perde seu corpo, perde sua autoridade na terra, perde seu direito de operar aqui. Você já reparou que, quando as pessoas perdem seus corpos, elas não duram muito tempo?
Os mortos não oram ou amarram o diabo, e os mortos não louvam a Deus. Satanás não tem autoridade na terra porque não tem um corpo físico. Ele teve que pegar emprestado o corpo de uma serpente para falar com Eva no jardim. O engano é a forma como ele também obtém autoridade para trazer o desastre. Jesus disse que tudo que você tem autoridade para ligar na terra já foi ligado no céu. Se você não fizer sua parte de amarrar aqui na terra, não será amarrado. Você pode orar intensamente para que Deus amarre o mal, mas ele fez tudo o que tinha de fazer a respeito. Jesus disse: "Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e ensinai todas as nações." Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. O que ele fez com esse poder? Ele delegou aos homens. Todo o poder e autoridade da terra foi dado aos homens. E disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios." Marcos capítulo 16, versículos 15 e 17. Ele disse aos homens: "Vão e façam. Tomem o poder do meu nome com a autoridade do seu corpo e façam." Isso corresponde ao que ele disse a Pedro: "Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Mateus 16, versículo 19. Faça agora. Comece agora a desligar de sua vida todas as coisas que já foram desligadas do céu. Desligue o mal de sua propriedade. Ligue-o para fora de sua casa. Jesus disse: "O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir." João 10, versículo 10. Se você der carta branca a Satanás, é exatamente isso que ele fará. Você pode sentar e ser religioso se quiser. Você pode dizer coisas religiosas como: "Senhor, se for da tua vontade, cura-me." Mas isso não vai chamar a atenção de Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Procure saber que é a vontade de Deus que você ande em saúde. Procure saber que é a vontade de Deus que seja na terra como é no céu. Procure adquirir conhecimento se quiser entrar no melhor de Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 2, versículo 26, que eles podem se desprender dos laços do diabo. Ele não disse que outra pessoa faria a oração da fé e te livraria do laço do diabo. É um ato de sua vontade desprender-se do laço do diabo. Tragédia após tragédia atingem os cristãos por falta de conhecimento ou porque falham em aplicar o conhecimento. Seja um praticante da palavra. Ser apenas um ouvinte e não um praticante da palavra de Deus permitirá que a tragédia chegue à sua casa. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Provérbios 11, versículo 8. Capítulo 5. A fundação certa. No 6º capítulo de Lucas, versículos de 46 a 49, Jesus fala sobre lançar o alicerce correto. Ele descreve 2 homens. Um é um sucesso na vida, o outro é um fracasso. "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa." Observe que, nessas 2 situações, ambos os homens ouviram a palavra, mas apenas um homem nadou contra a corrente. Alguns pensam que apenas um deles foi salvo, mas não foi o que Jesus disse.
Ambos os homens ouviram a palavra, mas apenas um praticou o que Jesus disse. A pessoa que só ouve a palavra diz: "Glória a Deus! Como isso é bom, não é? Não é maravilhoso isso que a palavra diz?" Então, ela segue em frente e permite que a destruição varra sua casa. O desastre vem e ela só fica de pé e assiste, impotente. Ela não tem poder para resistir à tempestade. Você precisa agir para resistir ao diabo. Eu te pergunto, o que fez uma casa cair e a outra ficar de pé? É claro que sabemos que Jesus não está falando sobre um projeto habitacional, mas sobre a vida dos homens. O que causou a morte de um dos homens e a tempestade ser desastrosa para ele? Foi a mesma enchente, o mesmo riacho, a mesma tempestade que atingiu as duas vidas. Um não pôde ser abalado, mas o outro caiu imediatamente. Observe, Jesus não disse que a casa não foi abalada. Ele disse que era impossível balançá-la. A fundação fez a diferença. A casa que resistiu à tempestade foi construída sobre um fundamento sólido e o fundamento foi colocado na sólida palavra de Deus. A fundação estava operando nas palavras de Jesus. Jesus disse: "Eu te dou as chaves do reino. Tudo que ligares será ligado. Tudo que desligares será desligado." Houve pessoas ligando todo tipo de coisas contra suas famílias. Pessoas do evangelho pleno ficam em igrejas e dão testemunhos que supostamente glorificam a Deus. Elas contam como Satanás está destruindo suas casas e causando todos os tipos de problemas. Sem perceber, estão liberando o diabo para agir em seus lares. As coisas que chegam à sua casa não são necessariamente o que Deus quer, mas o que você permite. Deus permitirá tudo o que você permitir. Não é a responsabilidade dele manter o mal fora do seu lar. A responsabilidade é sua. Talvez você tenha aceitado a tragédia como a vontade de Deus para aprender alguma lição com ela, ou para que as outras pessoas vejam o bem que isso virá dela. Isso é o engano número 1 de Satanás, meu amigo. Ele te fez acreditar que a tragédia ou problema que você enfrenta é a vontade de Deus. Você raciocina: se Deus está fazendo isso, quem sou eu para ir contra Deus? Esse tipo de pensamento neutralizará sua fé. Ele interrompe sua capacidade de operar no reino da fé. Construa na palavra. Ser um praticante da palavra construirá um fundamento que Satanás não pode destruir, não importa o quanto ele tente. Lembre-se do que Jesus fez quando Satanás veio a ele no Monte da Tentação. Ele falou 3 palavras que construíram um fundamento firme que Satanás absolutamente não poderia abalar. A cada tentação que Satanás trouxe, Jesus respondeu: "Está escrito." Então ele citou o que estava escrito nas Escrituras. Suas palavras abalaram irremediavelmente o reino de Satanás. Ele nunca foi capaz de destruir ou desfazer isso e nunca será. Fazendo a mesma coisa que Jesus fez, você obterá os mesmos resultados. Não importa quão ruins as situações fiquem, apenas diga o que Jesus diz. Graças a Deus, a palavra traz libertação. Lembre-se sempre, não foi a tempestade que causou a destruição da casa. Foi a falta de fundamento. O homem não estava fazendo o que Jesus disse para fazer. Como crente, você deve ocupar e controlar a terra até que Jesus volte. É o seu lugar para segurar firme e ver. É hora de você operar nos princípios da palavra de Deus e andar nos caminhos que Deus planejou para você. Não funcionará enquanto você andar nos caminhos do mundo. Você deve praticar as palavras de Jesus se quiser ficar de pé e não ser abalado. Você deve falar com um monte porque Jesus disse para falar. Conheça a vontade de Deus. Um dos ataques mais sutis contra a fé de qualquer cristão é Satanás te convencer de que a situação que está em seu caminho é a vontade de Deus para você.
Tenho ouvido essa mentira pregada em todo o país, nos púlpitos, na televisão e no rádio. Satanás quer que você acredite que tudo o que te acontece nesta vida é a vontade de Deus para você, mas isso não é verdade. Fiz esta pergunta a um ministro que acreditava dessa forma. E o cara que se suicidou, foi a vontade de Deus para ele? Ele respondeu: em última análise, deve ter sido a vontade de Deus. Espere um minuto. Se era a vontade de Deus, e quanto a Adão? Deus disse a Adão para não comer do fruto da árvore da bênção e da calamidade. Era a vontade de Deus que Adão comesse quando Deus já havia lhe dito para não comer? O ministro respondeu: veja, há uma vontade revelada de Deus e há uma vontade secreta de Deus. Essa foi a vontade revelada de Deus para Adão não comer, mas secretamente era a vontade de Deus que Adão pecasse para que ele pudesse enviar seu filho para redimir a humanidade. Não é de admirar que o mundo esteja confuso. A igreja está confusa. Graças a Deus, não era a vontade de Deus que Adão pecasse. Não poderia ter sido. Deus lhe disse para não fazer isso. Alguém pode dizer: mas Deus permitiu. Eles dirão: eu sei que Deus não colocou essa doença em mim, mas Ele permitiu. Deus permitiu? O que você quer dizer quando diz que Deus permitiu isso? Novamente, me refiro às palavras de Jesus. Eu te dou as chaves do reino. Tudo que você ligar, está ligado. Tudo que você desligar, está desligado. Quem permitiu isso? Foi você quem permitiu. O problema é que não queremos assumir a responsabilidade. Jerry Seville e eu estávamos conduzindo um seminário e ensinando que Deus nos deu autoridade para usar o nome de Jesus para impedir essas coisas. Um homem se levantou e saiu da reunião. Ele disse: eu não posso aceitar isso. Você está colocando toda a culpa em nós. Ele queria colocar a culpa em Deus. Se Deus viesse na Terra hoje e fosse culpado de fazer apenas 1/10 das coisas que as pessoas o acusam de fazer, toda a vida na Terra seria passada na prisão. Homens ímpios o colocariam lá porque, se ele fizesse o que foi acusado de fazer, ele seria mais ímpio do que eles. Até mesmo homens iníquos aprovam leis para afastar pessoas que fazem coisas pelas quais Deus foi culpado. Não volte ao Antigo Testamento e traga para o Novo Testamento tudo o que aconteceu sob aquela antiga aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança. É por isso que os judeus não conseguiam entender Jesus. Ele falou de um Pai Celestial amoroso, e eles viam seu Deus como um Deus irado. As pessoas nos tempos do Antigo Testamento estavam debaixo da lei. A palavra de Deus havia sido falada. Ele disse: não faça isso. Não saia por aí onde estão as maldições. Isso produzirá tragédia. Mas eles foram até lá de qualquer maneira, e as maldições os atingiram, e Deus foi culpado por isso, mesmo tendo dito a eles para não irem onde estavam as maldições. Eu percebo que a versão King James diz que Deus causou todas essas coisas a eles. Mas você tem que estudar o hebraico para encontrar o verdadeiro significado. Foi escrito no sentido de permitir, em vez de no sentido de causar. Essencialmente, essas coisas não eram responsabilidade de Deus. Deus disse que seria assim assado se eles fizessem aquilo. A palavra de Deus foi falada, sua lei foi estabelecida. Quando fizeram essas coisas, fizeram com que acontecessem. Sua própria desobediência fez com que a maldição viesse sobre eles. Se não tivessem feito isso, teria acontecido? A resposta é não. Então, de quem era a responsabilidade? Não era de modo algum responsabilidade de Deus. Você vê como as pessoas acusaram Deus de coisas pelas quais ele não era responsável? Ele apenas disse a eles quais seriam as consequências. Fé e paciência. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em diversas tentações, sabendo disso que a prova da vossa fé produz paciência. Mas tenha paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros sem faltar nada.
Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, versão King James. Em todo o Novo Testamento, a palavra grega para tentações é traduzida como provas e testes. Observe que é dito, quando passardes por diversas tentações. É uma coisa acidental quando você cai em tentação. Você não está deliberadamente entrando nela. No entanto, tenho visto muitos bons cristãos entrarem nas coisas com os olhos bem abertos. Em seguida, eles fazem comentários como: você sabe, Deus trabalha de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Nós não entendemos isso agora, mas vamos entender aos poucos. Nunca se sabe o que Deus vai fazer. Sabe, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se você ler a palavra de Deus, saberá o que Ele vai fazer. Os caminhos de Deus são estabelecidos. Ele sempre faz o que disse que faria em sua palavra. Ele fará tudo o que você crer que Ele fará. Muitas pessoas passam por tragédias porque creem que os testes e provações que vêm em seu caminho são de Deus. Elas acreditam que Ele envia provações para aperfeiçoá-las e fazê-las amadurecer. É o que dizem. Quem sou eu para lutar contra Deus? Então se curvam e permitem que o diabo roube tudo que elas têm. Mas Tiago capítulo 1, versículo 3 não diz nada sobre provações que aperfeiçoam e amadurecem sua fé. Ele diz que a prova de sua fé produz paciência. Então, no versículo 4, ele diz: mas tenha paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar nada. Versão King James. A Bíblia diz que, pela fé e paciência, você possui as promessas. A paciência é uma força espiritual. Isso não significa que você deve se sentar e permitir que as coisas aconteçam. Significa ser constante e imutável. Uma ponte longa deve ter pilares de suporte para que não ceda ou dobre quando o peso for aplicado. A paciência é uma força espiritual que fortalece sua fé, fazendo com que ela seja constante durante toda a prova ou teste em que você passa. Na verdade, você não tem problemas. São apenas oportunidades para provar que a palavra de Deus funciona. Satanás os coloca lá para te destruir. Ele projetou essas coisas para trazer calamidade à sua casa. Muitas pessoas voltam ao pecado e desistem quando estão sob provações e testes. Se Deus fosse parte disso, Ele então seria um parceiro para aquelas pessoas que estavam perdidas. Essas coisas são um desígnio do diabo e não são para aperfeiçoar sua fé, mas para te destruir. Se você operar com fé e permitir que a paciência venha e tenha seu trabalho perfeito, então você será perfeito e pleno e não faltando em nada. Por quê? Porque você agiu de acordo com a palavra de Deus. Foi simplesmente uma oportunidade de provar que a palavra de Deus funciona. Depois de perceber isso e sentir o gosto da vitória, você não terá mais desejo de derrota. Quando você se depara com testes e provações, precisa ir a Deus para obter algumas respostas. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você quer saber a resposta para um problema, pergunte a Deus. Eu te desafio a perguntar a Ele. Vá para a palavra. As respostas estão lá. Deus não te dirá nada que seja diferente do que Ele diz em sua palavra. O indivíduo declarou em um certo panfleto que havia perguntado a Deus por que sua esposa estava sofrendo tal doença e por que ela tinha tantos problemas. Ele afirmou que o Senhor disse que lhe agradou feri-la e machucá-la. Ele ouviu isso do diabo. Isso veio direto do poço. Muitos são enganados por espíritos religiosos. Certamente, eles amam a Deus, mas são enganados. Isaías 53, versículo 10, diz que agradou a Deus ferir a Jesus. Ele já suportou as contusões para que não tivéssemos mais de suportá-las. Satanás tirou um versículo da Bíblia do contexto e convenceu o homem de que a doença de sua esposa era obra de Deus, entre aspas. Por falta de conhecimento, você pode convidar a tragédia.
Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículos de 13 a 17. Quando você se deparar com uma situação, pare e pergunte a si mesmo: isso é bom? É perfeito? As respostas a essas perguntas te dirão. Então volte para João capítulo 10, versículo 10, a balança da Bíblia, onde Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham mais abundantemente. Versão King James. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 5: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Doenças e enfermidades não podem vir do céu, porque não há nenhuma lá. Calamidade, problemas e dificuldades não poderiam vir do céu. No céu não tem isso. Essas coisas estão desligadas do céu. Novamente, me refiro às palavras de Jesus: tudo que você ligar na terra já está ligado no céu. Você tem autoridade para fazer isso. Seja um praticante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago capítulo 1, versículos de 22 a 24. Você sabe de que espelho Tiago está falando? O espelho da palavra de Deus. Ao olhar no espelho da palavra de Deus, você pode ver estas verdades. Você é nascido do Espírito de Deus. Você tem o maior em você. Você tem a fé de Deus dentro de si para vencer o mundo. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus e andar em vitória. Olhe para si mesmo no espelho da palavra de Deus. Em seguida, vire-se e vá embora. Se você não é um praticante da palavra, esquecerá que tipo de homem você viu na palavra. Então, provavelmente você dirá: acho que é apenas a vontade de Deus que essas coisas aconteçam no meu caminho. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago capítulo 1, versículo 25. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta tristeza. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Capítulo 6. Pensamento errado e fala errada. Não há dúvida de que os problemas chegam a todos nesta vida. Todos nós enfrentamos problemas, testes, provações e oportunidades para entrar em calamidade. Mas a vontade de Deus é que resistamos a esses problemas pelo poder de Sua palavra, a palavra da libertação. A vontade de Deus é que seus anjos nos libertem. O Salmo 91, versículos 11 e 12, nos diz que Ele dá ordem aos seus anjos sobre nós. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Se esta é a vontade de Deus, então por que tantos cristãos experimentam tal derrota? Existem 3 elos na cadeia da derrota: pensar errado, falar errado e orar errado. Pensamento errado. Você é o que é, não por causa de suas experiências na vida, mas por causa do que você pensa e acredita sobre as suas experiências. Muitos cristãos sentem pena de si mesmos e estão se afundando em autopiedade. Pensam que Deus está contra eles,
quando na verdade o diabo está fazendo isso e culpando a Deus. Esse tipo de pensamento deixa a porta aberta para o diabo. Muitos cristãos usam o que aconteceu com Jó como desculpa. Eles dizem: mas veja o que Deus fez com Jó. O que Deus fez com Jó? Ele deu a Jó o dobro do que tinha antes. Foi o diabo que roubou de Jó, não Deus. Foi o diabo que causou todos os problemas, e não Deus. Jó fez 74 acusações falsas contra Deus, porque ele realmente acreditava que Deus tinha cometido uma falha. Mas Jó não conseguiu ler o primeiro capítulo do livro de Jó e descobrir que o diabo estava por trás de todos os seus problemas. Aqui estão algumas das declarações que Jó fez sobre Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó capítulo 13, versículo 15. Era admirável que Jó se sentisse assim, mas ele estava errado em seus pensamentos. Deus não era o problema. Ele me pega pelo pescoço e me sacode. Ele corre em cima de mim como um gigante. Jó capítulo 16, versículos 12 e 14. Não, aquele não era Deus, era o diabo. Ele coloca a escuridão no meu caminho. Jó capítulo 19, versículo 8. Deus não colocou trevas no caminho de Jó, mas Jó pensou que sim. Jó foi sincero, mas estava sinceramente errado. 2 fatores causaram a Jó mais problemas do que os problemas reais que ele teve: pensamento errado e crença errada. Muitas pessoas preciosas são aleijadas por toda a vida por causa de seus pensamentos errados. Isso prejudica sua capacidade de operar na sabedoria divina e fluir no Espírito de Deus. Não há escuridão em Deus, então ele não poderia ter colocado as trevas no caminho de Jó. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Todo dom perfeito e toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Escolhas certas e erradas. Quando você pensa errado, você crê errado. Quando você crê errado, você fala e age errado. O pensamento errado faz com que você faça escolhas erradas. A razão pela qual há tantos pensamentos errados na Terra hoje é porque as pessoas não sabem o que Deus disse. A libertação dessas coisas só acontece através do conhecimento de Deus e de sua palavra. Quando as pessoas acreditam que a tragédia está funcionando bem em suas vidas, que problemas e dificuldades estão realmente tornando-as mais fortes, elas estão abrindo a porta para o diabo. Estão permitindo que Satanás faça uma festa às suas custas. Elas não se oporão a isso porque acreditam que é de Deus. Então, simplesmente deixam o diabo correr solto sobre elas. E Deus acaba levando a culpa por tudo isso. O engano do diabo é projetado para te destruir, te fazendo acreditar que é a vontade de Deus que essas coisas aconteçam com você. É por isso que a doutrina de louvar a Deus por tudo que acontece com você é muito perigosa mesmo. Na verdade, ela abre a porta para o diabo. Tenho certeza de que Deus não gosta de que lhe agradeçam e o louvem por colocar um câncer em alguém. A maior ferramenta de Satanás é o engano. Se ele pode te enganar a acreditar que tudo que vem a você é de Deus, você não resistirá. Por exemplo, ouvi falar de um homem que teve uma visita sobrenatural que ele acreditava ser um anjo. O ser que estava brilhando e vestido de branco disse-lhe que sua doença tinha vindo de Deus e que ele morreria com ela. O homem acreditou nessas palavras. Ele foi completamente fisgado. Mesmo que um profeta de Deus tenha sido enviado para ministrar a ele e lhe trazer cura, ele não aceitou. Ele disse: "Não, o Senhor me disse que eu vou morrer e não é a vontade dele me curar." Se aquele homem conhecesse a palavra de Deus, saberia que a visitação não era de Deus. Evidentemente, era um anjo do diabo.
Paulo disse que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Muitas pessoas são enganadas por visitas sobrenaturais. Nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Compare tudo o que é dito por qualquer ser sobrenatural com o que a palavra de Deus tem a dizer. Se este homem conhecesse a verdade, não teria aceitado aquela mensagem. Ele não precisava morrer. Ele morreu desnecessariamente e sua família sofreu uma tragédia desnecessária porque ele creu na mentira do diabo. Muitos bons cristãos são enganados e pensam que Satanás está aperfeiçoando os santos. Deus não enviou o diabo para aperfeiçoar os santos. O Espírito Santo e a Palavra de Deus são perfeitamente capazes de fazer isso. Efésios capítulo 4 nos diz que o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foi provido por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Se Deus estava usando doenças, enfermidades, problemas, acidentes de carro e tragédias para aperfeiçoar os santos, então, quando um membro do ministério quíntuplo vem à cidade para uma reunião, seu anúncio deve ser algo assim: o irmão fulano de tal está vindo para a cidade. Como apóstolo de Deus, ele causará alguns acidentes de carro, dará alguns cânceres, algumas doenças pulmonares e alguns problemas de casamento para o aperfeiçoamento dos santos. Isso soa ridículo, eu sei. Mas não é mais ridículo do que acreditar que Deus está usando o diabo para aperfeiçoar os santos. Isso sim é ridículo. Deus não está usando o diabo. Ele está usando o ministério quíntuplo, equipado com o Espírito Santo e o poder da Palavra de Deus. O que o ministério quíntuplo usa para aperfeiçoar os santos? A Palavra de Deus. Jesus disse: agora estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Paulo disse que somos purificados com a lavagem da água pela palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26. Fala errada. Deixe-me novamente fazer esta afirmação. Quando você pensa errado, você crê errado. Quando você crê errado, você fala e age errado. As palavras produzem imagens dentro de você. Pelas suas palavras, você pode produzir uma imagem de fracasso ou uma imagem de sucesso. Muitos produziram uma imagem de tragédia em seus corações por falarem errado. Eu compartilho a seguinte história, não para confundir ninguém ou colocá-los para baixo, mas para ajudar uma multidão de pessoas para que não sigam o mesmo padrão de medo. Eu hesito em compartilhar algumas dessas coisas neste livro, mas devo fazê-lo. Se não o fizer, muitos cairão na mesma armadilha. Um amigo, que estava agendado para uma cirurgia de coração aberto, decidiu ler sobre a operação cirúrgica em um livro de medicina. Essa foi a pior coisa que ele poderia ter feito, pois produziu medo. O médico lhe disse: já fizemos 12 dessas operações neste hospital e todas foram bem-sucedidas. Não há razão para pensar que não será. Mas meu amigo disse: doutor, quando o Senhor colocar meu coração de volta e encaixá-lo, você nunca mais o fará funcionar. Claro que não. Nós vamos fazê-lo funcionar, disse o médico. Você não sabe do que está falando. Não há razão para acreditar que não vai. Orei com um homem antes da cirurgia e o guiei na oração do pecador para que ele soubesse que estava pronto para ir. Estava cheio de medo. Ele já tinha visto a morte, acreditou nela e a abraçou. Ele morreu na mesa de operação. Suas palavras estabelecem as pedras angulares de sua vida, ou sua morte. A vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Uma mulher que havia planejado uma viagem ao exterior para uma determinada data fez esta declaração: eu disse a meu marido há 3 meses atrás: apenas observe e veja. No dia em que nos prepararmos para ir, nossos filhos ficarão doentes. Bom, hoje é o dia e eles estão doentes.
Não é incrível? Ela foi apanhada pelas palavras de sua boca. Ela atraiu problemas e então esperou por isso por 3 meses. Parecia orgulhosa por ter profetizado, entre aspas, antes do tempo. Em ambas as situações, as palavras da pessoa pintaram uma imagem de fracasso e derrota. Esse é o caso que ocorre com muita frequência. As pessoas são derrotadas na vida porque imagens de fracasso foram pintadas em seus corações pelas palavras de suas bocas. Devemos desaprender algumas coisas se quisermos possuir as promessas de Deus. Israel falhou em entrar na Terra Prometida porque viu a derrota, apesar do que Deus havia dito. A palavra de Deus no Novo Testamento é a nossa Terra Prometida, mas devemos possuí-la pela fé. Não podemos ir pela experiência. Não podemos seguir o que aconteceu com um companheiro cristão. Devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Desfiladeiro de palavras malignas. O próprio coração de um homem pode ser contaminado por suas palavras. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 11: Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Em outras palavras, não é o que você come que te contamina, é o que você diz. Suas palavras produzem imagens para o bem ou para o mal. O mal não se origina no coração, ele se origina no padrão de pensamento. O mal é primeiro um pensamento que é meditado e perseverado até ser concebido no coração. Finalmente, você dá à luz esse pensamento ao pronunciá-lo. Você não pode impedir que o diabo coloque pensamentos ruins ou dúvidas em sua mente, mas você pode encerrá-los lá. Eles sofrerão aborto antes mesmo de brotarem se você não se debruçar sobre eles ou falar sobre eles. As palavras que você fala produzirão, darão à luz, as próprias imagens que estão dentro de você. Mas o que sai da boca sai do coração, e eles contaminam o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam o homem. Mateus capítulo 15, versículos de 18 a 20. Essas imagens começam com o processo de pensamento. Então, através da meditação, eles se infundem no coração. Uma vez no coração, eles sairão da boca, pois da abundância do coração, a boca fala. Todas essas coisas procedem do coração. O sofrimento desnecessário chega a muitos porque eles nunca aprenderam essas verdades. Deixe-me compartilhar com você como produzir boas imagens e se livrar de imagens indesejadas. Paulo diz: derribando imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, versão King James. Você pode fazer isso, ou Paulo não teria dito para você fazê-lo. Agora, eu quero que você imagine um cachorro em sua mente. Você pode estar visualizando o seu cachorro, ou talvez o cachorro do seu vizinho. Digamos que seja um cachorro preto. Se eu disser cachorro caramelo, você terá uma imagem diferente. Agora, comece a pensar em um gato branco. O que aconteceu com a imagem do cachorro? Desapareceu. Você pintou outra imagem com as palavras. A palavra café da manhã, para uma pessoa pode significar 2 ovos cozidos. Para outra, significa ovos escalfados ou talvez mexidos nos Estados Unidos. Outros podem ver um pão francês com margarina e uma xícara de café, no caso do Brasil. Palavras pintam imagens. Digamos que você esteja pensando em um carro. Se começo a falar de avião, a imagem do carro desaparece e é substituída pela imagem de um avião. É assim que você derruba a imaginação. Quando surgirem imaginações ruins em seus pensamentos, mude essas imagens com suas palavras,
citando e pensando na palavra de Deus. Paulo colocou desta forma: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Pegue o bom pensamento, a boa imagem, e encha sua mente e coração com isso. Quando você fizer isso, as imagens ruins desaparecerão. Você pode produzir as imagens que deseja com as suas próprias palavras e seus próprios pensamentos. Deus colocou diante de Israel a bênção e a maldição, mas ele lhes disse para escolher a bênção. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nulo traga, e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nulo traga, e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 15 e versículo 19. Nos capítulos anteriores, Deus disse a Israel todas as bênçãos e maldições da lei. Então, na passagem da Escritura apresentada acima, ele diz: vê, hoje ponho diante de ti a vida e o bem, e a morte e o mal. Observe como eles estão agrupados: primeiro vida e bem, então morte e mal. Tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tanto tu como a tua descendência. A escolha é sua, uma escolha semelhante à que Adão enfrentou no jardim do Éden. Você pode escolher a vida e o bem, ou pode escolher a morte e o mal. Você pode escolher a bênção, ou você pode escolher a maldição. Ninguém pode fazer essa escolha por você. É uma escolha que você mesmo deve fazer. Mas Deus preparou um meio de escape do mal. Com qualquer tentação que surja em seu caminho, Deus sempre dará uma saída para que você possa suportar. Deus não traz o problema, mas Ele dará um meio de escape. O versículo 20 diz: amando o Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó dar-lhes. Você pode dizer: mas a promessa foi para os filhos de Israel. Não, esta é uma promessa ao povo de Deus. É uma promessa para você hoje, se você crer e receber. Deus disse: eu chamo o céu e a terra para testemunhar este dia. Digamos, por exemplo, que você foi diagnosticado com câncer e os médicos dizem que você morrerá. Você tem uma escolha: vida e bem, ou morte e mal, bênção ou maldição. Cristo te resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre você. Os médicos só te disseram o que sabem clinicamente. Comece agora a escolher a vida. Deus colocou diante de você vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida. Você não precisa morrer de câncer. Você não precisa passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Você não tem que se curvar à calamidade e problemas e dificuldades. Agarre o nome de Jesus e quebre o poder desse mal sobre o seu corpo. Algumas famílias têm um histórico de doenças e enfermidades. Isso é verdade no caso da sua família? Você já disse: eu provavelmente vou morrer jovem. Se sim, então comece a dizer: não, eu rejeito isso. Eu renuncio a essas palavras. Em nome de Jesus, vou mudar minha confissão. Ao fazer isso, você pode mudar seu destino. Você tem autoridade para escolher.
Ninguém mais pode fazer a escolha por você. De acordo com Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Algumas pessoas foram ensinadas que milagres não são para os dias de hoje, que devemos aceitar o que quer que venha a nós. Mas isso é mentira do diabo. Sim, os milagres são para os dias de hoje. Se você quer que um milagre chegue à sua casa, comece a escolher a vida em vez da morte, bem em vez de mal, bênção em vez de maldição. Creia em Deus para o melhor. Creia nele para uma vida plena. Creia pelo melhor de cada situação que você está enfrentando. Não permita que a tragédia entre em sua vida. Jesus deu as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Deus apoiará tudo que você ligar. Tudo que você desliga na terra é desligado no céu. Deus vai ver que o que você desliga está desligado. Não libere a morte, libere a vida e a saúde. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20. Os filhos de Israel andaram em desobediência e receberam uma justa recompensa. Eles nunca tomaram posse da terra prometida, embora fosse deles. Se você acredita nas mentiras do diabo, nunca possuirá o que te pertence. Deus te deu a vida e a bênção. Ele vos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Mas desfrutar desse tipo de vida e piedade requer o conhecimento de Deus. Se o médico diz que você tem câncer e você vai morrer, a palavra de Deus e sua voz podem mudar isso. Fale o que Deus disse. Pelas suas pisaduras fostes sarados. 1 Pedro 2, versículo 24. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Ele carregou suas iniquidades. Ele carregou suas doenças. Ele sofreu dor e agonia por você. Comece a concordar com isso e diga o que Deus disse. Você pode sair do seu leito de morte. Você pode ser curado. O aumento do tumor pode ser destruído, pois você está livre dos poderes das trevas, mas a escolha é sua. Escolha a vida, não escolha a morte. A vida é para você hoje. O milagre é para você hoje. Não convide a tragédia com as palavras de sua própria boca, concordando com o diabo, concordando com tudo que é ruim e mal. Você pode mudar isso com as suas palavras e a palavra de Deus. Deus vai mudar sua vida. Ele mudará sua situação se você concordar com Ele. Você não precisa abrir mão da vida. Você não precisa desistir, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que cura. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não escolha a morte, escolha a vida. Não escolha a doença, escolha a saúde. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 91, versículos 15 e 16. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.